Bom, vamos lá nos 15 minutos que eu tenho, né? Bom, gostaria de repartir com vocês um texto, uma história, né? Que está no livro de Jeremias. O Flávio citou ali o livro, eu falei, pronto, acabou com a minha pregação, já vai levar o texto. Mas esse texto, na verdade, esse profeta é um profeta muito rico nas suas experiências com Deus. Ele tem um chamado interessante demais, profundo demais, revelando o tempo todo que Deus é bom. Eu queria, esse capítulo que eu quero ler, está no 18, é 18, mas eu queria ler um pedacinho chamada de Jeremias e deixar registrado com vocês como Deus faz, né? Qual o caminho de Deus com o homem. Eu agora estou provavelmente vou repetir algumas vezes, que Deus é bom o tempo todo. E Deus é bom em todos os seus caminhos conosco. Não tem um tempo específico. E Deus queira ser bom contigo. Deus é bom contigo desde quando você era uma substância informe dentro do ventre da tua mãe. Deus é bom. Tem cuidado, fortalecido. Ele tem dado vigor, né? Alcançado, ele diz que tem trazido exatamente isso que eu estou falando. Mas diz assim, o capítulo 1 de Jeremias, para ler o chamado dele, depois eu vou para o 18, 1. Diz assim, versículo 4, a mim veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então, lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, farás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre reinos, para arrancares e derribares. Esse arrancares e derribares fala acerca da palavra, né? Do anúncio da palavra de Deus. Para destruíres e arruinares. Essas duas palavras falam acerca de juízo. E também para edificares e para plantares. E essa é uma palavra de esperança e renovação. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Porque é muito animador ver Deus falando com alguém tão novo, buscando, comprometendo alguém numa obra, muitas vezes, difícil, a ponto de ele dizer, não tema. As palavras que você tem que dizer, eu coloco, sou eu que te sustento, sou eu que direciono. E aí é muito interessante porque esse livro também me chamou muita atenção porque ele tem muita semelhança para mim com o livro profético, o livro de Apocalipse. Tem muitas instruções e palavras proféticas, muitas experiências que direcionam para a nossa vida também profética. E eu penso que não é à toa que Jeremias foi um homem que os homens, quando Jesus perguntou, quem dizes o homem que eu sou? Vocês lembram o que os homens disseram?
Elias, Jeremias. Existem muita semelhança na vida de Jeremias com a vida de Jesus. No chamado de Jeremias. Jeremias foi um homem que ele não teve família no sentido de se casar e ter filhos. Jeremias foi muito assolado pelos religiosos da época, assim como Jesus. Bom, se você pegar, você vai encontrar muita semelhança. Mas o que eu queria animar você nesse tempo, você desse atenção, na história que Jeremias está contando. Na verdade, Deus chama Jeremias para uma experiência. Jeremias é um profeta, era um profeta, e eu fico pensando, por que dar ao profeta a experiência e não, de alguma forma, ao povo diretamente? Porque Deus segue falando conosco através de muitas situações. E nós precisamos dar ouvidos e ter clareza daquilo que Deus pode estar falando conosco, como falou com Jeremias. Como Deus chamou Jeremias para esse lugar. Eu queria ler do 1 ao 6 e depois conversar com vocês acerca desse tema. O subtítulo diz: o vaso do oleiro. Você do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre rodas, como vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. É um episódio que por si só talvez já marque a nossa vida, né? Já fale ao nosso coração. Mas tem alguns pontos aqui que eu gostaria de destacar com vocês. Antes da própria leitura, eu ouvi alguém, na verdade alguém escreveu, né? E eu queria ir pontuando também com vocês. Segundo geólogos, existem mais de 200 tipos de barro. Impressiona, por quê? Porque eu sei que quando a gente fala sobre barro, e o profeta está falando sobre barro, e o próprio Deus diz o barro, de quem, aonde o barro está, nas mãos de quem o barro está, e o barro está na mão do Senhor, mas existe todo um processo para que esse barro seja pronto para Deus construir aquilo que Ele quer. Então, eu creio que o profeta foi chamado a descer na casa do oleiro, para ele poder também avaliar e buscar compartilhar daquilo que Deus estava querendo trazer, daquilo que Deus estava querendo falar ao povo. Bom, existem, na verdade, 7, é um processo, né? E tem 7 itens para esse barro virar um vaso. Diz que o primeiro é a extração do barro. Já vou relacioná-los, tá? Primeiro, a extração do barro. Segundo, peneirar o barro. O terceiro, amassar o barro. O quarto, ele tem um período de curtição. Você pega o barro, separa ele, e ele fica lá curtindo. 5, a moldagem, né? Você vai modelar o barro. O oleiro coloca lá sobre as rodas e começa a amassar o barro e começa a modelar o barro.
Depois o vaso fica pronto e ele é colocado num lugar para que ele possa enxugar. E o último, sétimo lugar, o vaso vai para a fornalha de fogo. O que isso tem a ver conosco? Tudo. Porque com certeza, se você não passou nesse processo, você talvez esteja em algum lugar nele. E é muito interessante a gente poder se ver. Porque se não fosse assim, Deus não chamaria, Jeremias para descer a casa do oleiro e mostrar o processo. Interessante que o profeta já tinha ouvido Deus. Porque dizer assim, vai lá para esse lugar, desce a casa do oleiro, que lá eu vou falar contigo. A gente precisa refletir. Porque eu sei que Deus está sempre falando conosco. Deus sempre tem uma palavra para nós. Deus fala através das canções, sim ou não? Canções, fala muito ao meu coração. Vou usar uma palavra que nem boa, mas eu sou frouxo quando começo a ser ministrado. Você pode apagar essa palavra que nem se parece comigo, né? Mas quando a música ela entra, eu começo na maioria das vezes, declarar aquilo que eu já conheço da letra, e é a verdade do meu coração, eu começo a me quebrantar. E essa é uma forma de Deus falar. Estou orando, muitas vezes, aí Deus traz na oração algumas coisas que Ele está falando. Você está com um irmão, alguém ora por você, alguém te cumprimenta, alguém dá um testemunho, como deu Karina e o Neilson. Mas, amados, tem uma hora que Deus quer falar contigo e que é diferenciado. E eu creio que provavelmente Deus quer, talvez, levar para você num lugar onde você possa perceber como Ele está fazendo, ou como Ele faz na vida das pessoas, ou o que Ele quer construir na tua vida. Eu poderia só ler aqui essa questão do próprio Deus falando acerca do vaso na mão do oleiro, ele chamando a atenção de que ele gostaria de ser, na verdade ele não gostaria, ele é esse oleiro que trabalha com vaso, mas tem um processo que eu acho que às vezes passa desapercebido a nós. Eu acho que o primeiro caminho que Deus faz para quem se coloca na mão dele, e esse colocar na mão dele aqui é uma coisa que às vezes nos constrange. Por quê? Porque talvez, numa grande maioria, se não 100%, tenha colocado a sua mão, ou a sua vida entregue na mão do oleiro. Não vou perguntar, mas imagino eu, conhecendo a maioria dos irmãos, eu sei que a maioria, se eu falar assim, e aí? Você está na mão de quem? Estou na mão do Senhor. Mas eu acho que a gente não considera muitas vezes o processo, como eu li aqui. Se você quiser depois, me pede que eu te mando depois no privado. O processo, porque tem alguns comentários acerca desse processo. Mas eu quero me apegar na leitura da própria palavra, começando no versículo 1, no 2, que ele diz, dispõe-te e desce. Eu creio que esse primeiro chamado é o chamado que nós precisamos considerar como prioridade. Se dispor e descer. Por quê? Porque para nós estarmos com o Senhor, amados, para ouvirmos o Senhor, precisa ser com o coração disposto e quebrantado. Então, o Senhor está te chamando para algum lugar, e quem sabe hoje, esse texto, e de alguma forma a gente cooperando com esse texto, te diga, dispõe o teu coração e desce. Porque lá, provavelmente lá, Deus vai revelar coisas a você que sai dessa esfera, sai desse contexto.
São coisas pessoais, são coisas diretas que cabe a você. É claro, estou falando de uma congregação, de uma forma congregacional, mas a palavra, eu creio que você precisa guardar ela no teu coração, como diz a canção, né? A tua palavra escondi, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Bom, é isso. Então, primeiro caminho nosso de um relacionamento, dando ouvido, Deus chamando cara, se dispõe, cara. Sai talvez desse lugar que você está acostumado, que você julga que seria o suficiente, seria o melhor. Sai desse lugar, dispõe-te, dispõe o teu coração. Quando fala dispõe-te, eu lembro que essa palavra foi usada para Jonas. Vocês se lembram? Deus falou, Jonas, dispõe-te e vai para determinado lugar. Mas, como Jonas, muitas vezes a gente faz isso também. A gente dispõe o coração, mas para fazer outra coisa, para ir para outro lugar, para buscar um outro caminho. E eu fico imaginando Deus. Como assim? Você é um profeta, estabelecido desse jeito. Cara, agora você tem que fazer isso. Dispõe-te e vai lá. Aí o cara vai para um outro lugar. E eu penso que talvez a nossa luta, né, muitas vezes o nosso conflito, seja esse. Eu não sei para onde o Senhor te mandou ir, mas para Jonas eu sei. Assim como Jeremias recebeu uma palavra para descer à casa do olheiro. Ele diz que lá ouvirás as minhas palavras. Como já falei, eu sei que Deus fala através de todas as coisas. A Bíblia diz que os homens vão se tornar indesculpáveis, porque a criação dá testemunho dele. Então, Deus criou todas as coisas, está tudo aí, o sol, as estrelas, o mar, o sol, a lua, estrelas, tudo está aí para testemunho do próprio Deus. Mas esse lugar que você se dispõe a descer, o Senhor vai falar contigo, você vai poder ouvir as palavras dele. Literalmente, Jeremias estava no monte. E quando se falava de descer à casa do olheiro, é porque existia um lugar específico. Normalmente os olheiros trabalhavam nesse lugar, no vale, com um lugar mais propício de receber ou de ter um material mais apropriado para o trabalho dele, para o desempenho dele. Porém, como a palavra do Senhor ela é sempre proveitosa, sempre pronta, sempre imediata para nós, né? Essa palavra para a gente descer, ela cabe para nós hoje, porque é o caminho que nós precisamos trilhar, esse caminho de humilhação para ouvir o Senhor. Bom, desci à casa do olheiro, e eis que lá ele estava entregue a sua obra sobre rodas. São comentários, né, que eu sei que talvez a gente, no dia a dia, fazendo a nossa leitura rápida, a gente não perceba, mas está entregue. Fala de alguém dedicado. Está entregue, fala de alguém centrado naquilo que está fazendo. Está entregue é saber que existe alguém aplicado para construir algo, para edificar algo, para trabalhar. E não só está entregue, mas também sobre as rodas. Eu estou contando, estou repetindo aqui, na verdade, mas o meu desejo é que você visualize o que eu gostaria que você enxergasse. Imagina o barro sendo trabalhado. Imagina você descendo a casa do olheiro e estando nesse lugar e vendo o Senhor fazendo esses processos. Compreende o que eu estou falando, sim ou não? Em nome de Jesus.
Visualiza você, barro aí. Eu sei que tem um barro, no caso, um barro um pouquinho mais escuro, o outro mais claro, o outro mais amarelo, né? Tem gente, desculpa aqui a brincadeira. Tinha um irmão que dizia que a Suzy não tinha, a cor dela tinha uma outra definição de cor, que ela tinha cor de papelão. Então, eu não sei se você tem cor de papelão, mas a verdade é que, como barro, Deus está pronto para trabalhar contigo. E, na verdade, quando Ele te coloca sobre rodas, é um movimento que não para. Não existe aquele negócio de fazer, eu vou aprontar o vaso, vou rodar um pouquinho e vou parar, ou vou deixar ali, amanhã eu continuo, ou montar, ou fazer a estrutura desse barro, trabalhar nesse barro para que seja construído um vaso e não seja sobre rodas. Então, o que isso me diz? Que a mão, a obra do Senhor na tua vida, e a palavra já diz isso, a boa obra que Ele começou, Ele vai parar? Sim ou não? Não vai parar, querido. Então, entenda que o movimento do olheiro no barro, ele é contínuo, está sobre rodas, e ele vai fazer acontecer. Ele vai trabalhar, e ele está ali, não importa o tempo. Talvez o tempo que ele trabalhe com um, não trabalhe com o outro. Talvez a forma que ele dê para um vaso não é a mesma forma para o outro. Às vezes a gente vê aquela fileira de vasos parecidos, mas iguais às vezes não são. Diz assim, vai medir, né, milímetro. Eu sei que tem trabalho, existem profissões que milímetros passa desapercebido. Mas tem trabalhos que se não tiver exatamente, milimetricamente produzido, vai dar problema. Bom, eu sei de uma coisa. Você olha o vaso, isso também para mim manifesta o poder de Deus, a verdade de Deus, que nós não somos iguais. Porque se você pegar um vaso que passou pelas rodas, ele não tem exatamente, milimetricamente a mesma medida. Isso significa que Deus tem uma forma de trabalhar contigo. E talvez diferente uma da outra, no trabalho dele, em como ele vai fazer, aonde ele vai tratar, mas fundamental para que sejamos um vaso pronto para que ele faça, nós estejamos nesse lugar, ele trabalhando sobre rodas. Como vaso que o olheiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Isso também aqui é uma coisa muito interessante, que é possível acontecer na mão do olheiro. Mas eu quero te dizer o seguinte, é a minha certeza, é a minha convicção. Esse olheiro que trabalha conosco, ele não erra, ele não se equivoca, ele não tropeça, ele não cochila. A palavra diz que ele não dormita, nem dormirá o guarda de Israel. Então, imagina ele produzindo algo e um vaso quebra na mão do olheiro. Já parou para pensar? E esse é um texto, é claro, eu sempre falo isso, que a palavra, ela precisa entrar em nós. A palavra, se eu tiver que ministrar, conversar no grupo caseiro, ou aqui, ou em qualquer outro lugar, essa palavra precisa arder no meu coração, ela precisa fazer algum sentido a começar em mim. E essa é uma pergunta que eu me fiz. Por que esse vaso quebrou? Uma vez que o olheiro é responsável. Mas isso me faz voltar nessa relação que eu citei aqui, do 1 ao 7, do processo do barro. E um deles, eu sei que é tirar as impurezas. No primeiro momento que a extração do barro, ele sai, tem coisas que são visíveis. Por exemplo, um galho no meio do barro, uma pedra que veio junto com o barro que foi extraído.
Isso é natural e fica fácil a gente identificar e poder tirar. Quantas coisas eu falo contigo. Quantas coisas você, quando se rendeu ao Senhor, precisou ou foi liberto quase que de imediato de coisas, de situações, de pecados que eram tão escancarados, estavam expostos na nossa vida e saiu de alguma forma imediata. Se não por você, quem sabe através da vida de outra pessoa. Cara, isso aqui, não é legal. Isso aqui parece que está totalmente fora. Não tem como construir um vaso com essa pedra no meio do caminho. Então, isso nem segue no processo que se tem adiante. Isso já de imediato, no primeiro momento, na extração é arrancado. Mas tem alguns momentos que as impurezas do barro vão ser provadas. Eu sei que isso aqui não está de uma forma clara, o texto não está me dizendo isso, que a gente precisa tirar, e o vaso quebrou talvez porque o barro precisava de mais uma mexida. Eu sei que o barro, muitas vezes, quando ele se quebra, ainda trabalhando, é porque tem alguma coisa impedindo a devida liga ao barro. E eu sei que já nessa hora já não é mais aquela coisa gigante que você olha e você identifica de imediato. Mas que na mão do Senhor, querido, eu tenho certeza, porque é assim comigo, eu imagino, a minha convicção não é porque aconteceu comigo ou acontece comigo, é porque eu sei que o Senhor tem zelo com as coisas que Ele faz, e uma vez que Ele se dispôs a trabalhar você, não vai passar coisas como que desapercebidas. Ele vai ter zelo. Deu algum problema? Até porque, na figura do oleiro, construindo o vaso, existem as duas mãos trabalhando, né? A que está fora e a que está por dentro. Posso, de repente, levar vocês a considerar que talvez o que está fora seja as coisas que a gente tenha tirado, mas por dentro, que é só o toque da mão, e que normalmente quem faz essa obra, olhando para o próprio Deus trabalhando em nós, essa mão que está por dentro é a pessoa do Espírito Santo, onde normalmente alguém que está fora acaba não vendo, mas ele trabalhando, modelando, né, levando para o lugar exatamente que ele quer, faz com que o vaso se quebre. Eu sei que a gente, talvez a maioria de nós já possa ter visto assim esse lugar na minha vida, nesse determinado tempo, se viu quebrado. Sei, talvez tenha acontecido contigo. Mas o Senhor segue, queridos, disposto a seguir com esse vaso. Porque foi exatamente o que aconteceu. O vaso se desfez, se quebrou na mão do olheiro e ele jogou fora? Não. Ele se dispôs a continuar, a refazer, a construir esse vaso. Gastou tempo, né? A gente hoje em dia é muito imediatista, a gente quer ver as coisas muito rápido, muito acelerado. Então, qualquer coisa que vá nos roubar tempo, vai demorar mais um pouco, passou, eram 5 minutos, e, agora já são 8 minutos, a gente está fazendo conta de pequena. Mas imagina, né, o olheiro trabalhando com vaso, se dispondo, gastando esse tempo, porque Deus é bom o tempo todo. E Ele não desiste de nós, não desiste de seguir construindo, ainda que algumas coisas no meio do caminho interfira, mas Ele vai seguir
sendo zeloso com a palavra dele, com aquilo que ele se dispôs a fazer. Versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. É uma pergunta óbvia. É uma pergunta que eu penso, amados, que nem deveria de ser feita. Não haveria de ter necessidade de ser feita. Porque aí é o próprio Deus nos chamando a essa responsabilidade. Vem cá, você que se dispôs a ser vaso, eu não posso trabalhar como fez esse lá na casa do olheiro. Eu não posso trabalhar como aconteceu nesse processo de extração, porque quem nos tira desse lugar que o Senhor falou para nós que tiraria do monturo. Tem noção? Quem sabe o que é um monturo? Quando a palavra faz a citação de um monturo, que ele, vamos citar a palavra, ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Alguém sabe o que é um monturo? Ninguém se arriscou, né? Um monturo é um monte. Há quem diga e considere que esse monturo é um monte de coisas ruins, um monte de lixo. Às vezes se torna um monturo. E ele diz que ele tira de lá. E olhando para esse processo de extração, é de lá que o Senhor tira você que a princípio não tinha utilidade nenhuma, a princípio, né? Ou olhando para o barro e falando assim, pô, nada mais do que barro. Mas o Senhor nos desafia a nos tirar desse lugar e começar a trabalhar. Eu queria, na verdade, já para encerrar, voltar de novo e enumerar para você em relação à extração do barro. Quero dizer que dá trabalho. Eu penso, não sei se tem alguém com experiência para isso, mas diz que o pior solo para você cavar é o barro. É o mais duro. Há quem diga, né? Então, amado, tirar você da onde você estava custou muito. Custou muito, muito. E custou muito. Não é para nós pararmos no meio do caminho, fugirmos do processo, se esquivar de como o oleiro vai fazer. Se a mão que está dentro, a gente começa a se incomodar e a ponto de dizer, para, ou não quero, ou se desfazer, ou de quem sabe dizer assim, parou aqui. Então, deu muito trabalho, peneirar o barro, tirar o barro das pedras, das raízes. Isso tudo é trabalho, querido. Amassar o barro. Normalmente é feito com as mãos. Tem um lugar para bater o barro, às vezes. E se a gente puder comparar, quem sabe a tua cobertura, o pastor que está sobre a tua vida, né? O grupo que você se reúne, quem sabe é esse lugar que vai ajudar também bater, amassar esse barro, a ponto de torná-lo de uma forma que você consiga manuseá-lo. Alguém pode tocar já na tua vida? Ou você também não permite?
Alguém pode chegar em você e dar aquela cooperada na construção do Senhor em relação à tua vida? Quantas pessoas têm aqui dispostas ou têm se colocado à disposição para se permitir ser tocado? Esse período de curtição, né? De trabalho, esse trabalho, o barro é amolecido, o barro é coberto, e ele começa ali, de alguma forma, a suar, a sair as impurezas, algumas impurezas que são naturais, fora aquela que já se tira na extração. Tem um outro processo que é esse, que começa o vaso, o barro, naquele trabalho coberto, suando, começa também a colocar para fora algumas coisas que não vai permitir um bom trabalho. Eu queria até ler essa parte. Diz que é um longo período de curtição. O barro é coberto por uma lona preta. Nesse período, será extraído o oxigênio ou bolha de ar para adquirir uma consistência maior e não trincar. O barro fica lá até que chegue no ponto de ser modelado. Isso tudo são processos na nossa vida e que a gente considera hoje. Fala assim, hoje está aí. Você é um vaso de barro que está aí. É claro, como já foi citado aqui, não sei se foi Paulo que falou, vaso de barro, mas com o que dentro? Um tesouro inestimável. Um tesouro inestimável. Sabe que deve nos alegrar, amados? É que esse tesouro inestimado está dentro de nós hoje. Isso significa que, quem sabe, eu creio quase de uma forma absoluta, que nessa construção do vaso existem algumas coisas ainda, que o Espírito Santo te diga, ó, aqui precisa estar debaixo da lona ainda. E nesse processo, que a gente vai considerando, ou não, o Senhor vai tentando construir em nós aquilo que nós nos dispomos a viver. O Senhor não está pedindo nada que você já não tenha dito, você já não tenha permitido, você já não tenha entregue. Talvez hoje mesmo já tenha feito essa oração, Senhor, toma a minha vida, trabalha nela, constrói aquilo que tem para construir, leva para onde tem que levar. Eu quero ser um vaso nas tuas mãos. Eu quero ser útil à tua obra, ao teu serviço. É bom poder olhar para a vida de Jeremias e ver que ele se permitiu ser esse vaso. E quem sabe lá ainda, descer na casa do olheiro, pôde ver na prática como o Senhor queria trabalhar. E, segundo ele, segundo a própria palavra, estava limitado. Por quê? Porque ele faz uma arguição, ele faz uma pergunta: será que eu não posso ser esse olheiro na vida de vocês? Quando ele pergunta, será que eu posso? Eu imagino que na liberdade que nós temos, né? A gente se opõe muitas vezes. A gente rejeita muitas vezes. Mas, como cantamos, o Senhor é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. E é capaz de montar uma história, levar alguém
trabalhando para dizer, olha, é por aqui. Tu não entendeu? Só a minha fala não é suficiente. O fato de eu gravar no teu coração algumas coisas, algumas palavras, alguns confrontos, eu também desenho. Onde é que você está? Eu faço isso por amor. E, na verdade, a gente vê o próprio Senhor ao longo da vida, da tua vida. Se você parar para observar, você vai ver a bondade de Deus. Estou lembrando que a bondade, misericórdia, o amor, fez o próprio Jesus dizer a uma igreja em Apocalipse, dizer, eis que estou à porta e bato. Calma aí, tem alguma coisa errada. É uma igreja, e ele, de quem é a igreja? Pô, a igreja é minha. Mas ele está dizendo, eu estou batendo porque alguém poderia abrir. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar. Vou cear, vou viver uma vida, vou viver dentro. Amados, hoje eu creio que o Senhor está à porta batendo. Hoje eu creio que o Senhor está nos levando, nos fazendo descer a casa do olheiro e olhar o vaso sendo construído. E nós vamos fazer o quê, queridos? Uma vez que a gente enxergou, que viu isso. Porque, às vezes, ouvir parece não ser suficiente. Nós, muitas vezes, precisamos ver. E eu vejo a bondade de Deus sendo ministrada a Jeremias, que chegou a nós como um profeta, assim mesmo como o próprio Deus falou, eis que te envio às nações, e chegou a nós, para quê? Para nos chamar a essa responsabilidade, a manifestar esse zelo, esse cuidado. Eu fico, é quase que desesperador, não é por conta de vocês, é por minha causa, de como às vezes ainda a gente se coloca tão soberbos, tão orgulhosos, quando o próprio Deus, Ele se humilhou. Filipenses 2, né? Tem em nós o mesmo sentimento, o qual houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, antes a si mesmo, se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se em semelhança de homem, foi reconhecido assim, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Segue sendo humilde. Eu sei que hoje parece contraditório, eu sei que hoje ele está à destra do Pai, reina soberanamente, porque a palavra segue dizendo isso, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome acima de todo nome, qual todo joelho há de se dobrar um dia. Mas eu olho para a palavra, cada movimento de Deus para nós, querido, eu vejo um caminho de humilhação, eu vejo um desejo de alguém que era Deus e se fez homem, Criador se tornou criatura. Que é isso? E vê-lo e no movimento pessoal do Espírito Santo a nós, ou com a própria palavra, nos instruindo, dizendo, teu caminho é se parecer comigo. Esse é o lugar que nós precisamos alcançar no Senhor, amados. E parece que às vezes a gente fala que a gente está declarando algo impossível. Mas não é. Nós fomos feitos semelhança do Senhor. E o caminho que tinha outrora impedido para que nós nos parecêssemos com Ele,
o Senhor fez a ponte. Ele nos uniu de novo. Então, o que isso quer dizer? Que os teus argumentos, não existe argumento para a gente contrapor com o Senhor, para dizer, não, isso aqui não tem. Porque, olhando para Jeremias, ele diz assim, eu sou só uma criança. Ele não diga isso. Porque uma criança na mão do Senhor faz proezas. Tu não tem ideia. Não tem ideia. Alguém que se dispõe a viver essa vida que o Senhor nos chamou para ter. Esse é o desafio. Queridos, no nome de Jesus, tenha disposição, se dispõe. Há tempo. Que dia é? O dia é hoje. Se hoje ouvires a minha voz, não endureça o teu coração. Você tenha plena consciência da onde o Senhor te tirou, onde te colocou. E ainda que Ele queira te levar lá na casa do olheiro, observa hoje, para você poder dar um passo. Aquilo ali, esse tempo, essa ilustração, esse episódio, isso não é um filme que a gente assiste, curte, acha legal, às vezes até indica, e nada acontece. Essa palavra é uma palavra real. E eu quero ser um desses que foi construído para a glória do Senhor, para que Ele possa seguir usando, porque também ser um vaso bonito, sem utilidade, como Deus é um Deus que trabalha, eu penso que Ele quer te colocar num lugar de forma tal que você seja útil no reino dEle, e que essa palavra alcance o teu coração. Jeremias 18:1. Você tem muitas outras histórias, muitos outros confrontos, muitos outros chamados de Deus ao povo, muitos. E um deles, quem sabe, se não for esse hoje, seja esse outro que vai alcançar o teu coração, te fazendo viver nele. Amém? Podemos orar em nome de Jesus?